Duplo Expresso. Estão nos sabotando, a gente não sabe até quando seremos tolerados nessas plataformas estadunidenses, já que aqui a gente tem um enfrentamento central, como eixo central, o enfrentamento ao imperialismo, porque o nosso projeto é nacional e popular. Eu até acho engraçado, vou aproveitar para comentar isso, já vou mandar para o Luiz, que algumas pessoas, por estarem muito habituadas à disputa de fla-flu político e de partidos, elas não conseguem compreender o que é o duplo expresso, o que o duplo expresso quer. Aqui a gente tem um projeto, defende um projeto, que é o Projeto Nacional Popular. E a gente não tem identificação, no momento não há no Brasil nenhum partido que tenha isso como a centralidade, talvez lá mencionado num programa, mas como a centralidade da sua atuação concreta política. Então, e nenhum candidato à presidência na última eleição correspondia aos anseios de enfrentamento ao imperialismo nessa perspectiva de um projeto nacional e popular. Não há como fazer isso sem enfrentamento aberto, franco, ao imperialismo. Então, a gente não vê isso, mas obviamente que a gente fica premido pela realidade, a gente comenta, né, elogia alguma atuação, a gente tem interlocução com atores em diferentes partidos, atores no PT, atores no PDT, atores no PSOL, né, temos comentaristas aqui no programa que se filiam a essas tendências, né, ou que são próximos, simpatizantes disso, mas nenhuma delas corresponde ao que a gente defende aqui. Então a gente faz análise política e mais do que isso, a gente tem a convicção de que foi dado um golpe no Brasil, o golpe não foi na Dilma Rousseff, o golpe não é misógino, o golpe foi transnacional e PPP, parceria público-privada entre finança transnacional e deep state americano, associados a traidores da pátria, esses generais entreguistas, e necessariamente você não tem como derrotar um golpe apenas eleitoralmente. O golpe que está com a caneta, ele não devolve de boa. Assim. A ditadura militar não caiu em eleição, né? Teve grandes mobilizações, as greves, etc, etc, e até em alguma medida, é preciso dizer, um incentivo do pessoal dos Estados Unidos que estava insatisfeito com o nacionalismo do Geisel naquele momento. Então até o Jimmy Carter começou a denunciar violações de direitos humanos, etc. Houve uma convergência. Lógico que ninguém queria permanecer sob a ditadura, mas a gente tem que olhar que nem tudo é preto no branco. Sempre há algumas tonalidades de cinza. Mas então, olhando isso, a gente não se identifica com nenhuma das forças políticas, mas a gente quer ouvir, quer inclusive, na medida do possível, com muita humildade, tentar influenciar os rumos do debate político, como às vezes a gente consegue, né, e tentar puxar as pessoas para essa centralidade nacional popular e de enfrentamento ao imperialismo. Eu digo isso porque as pessoas que estão acostumadas com o Fla-Flu e pensar apenas eleitoralmente, elas querem encaixar a gente numa caixa. Então, dizer, não, eles são do Ciro Gomes e do PDT. Não, eles são do PT. Não, eles são do PSOL. Eu vou mostrar muito concretamente, achei engraçado, uma pessoa que é um caro amigo aí, o Wendel Pinheiro, eu vi essa semana, achei engraçado. Ele é do Diretório Nacional do PDT. E aí ele compartilhou aquele vídeo em que a gente denunciou que um jornalista do 247 do DCM é o verdadeiro autor do livro da Joyce Hasselman louvando o Sérgio Moro e a Lava Jato, né, quando trabalhava para esses dois veículos editantes, era um editor desse site, ele compartilhou isso aqui, mas o que me interessa nesse caso é o comentário que ele fez sobre mim. Olha o seguinte, ele fala que eu sou do PT, ele fala, cadê, eu sou petista, olha, a revelação de Rômulo Maia, jornalista do 247 DCM, foi o ghostwriter de Joyce Hasselman. Ó, é uma gravidade sem precedentes. Blá, 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 blá. Cadê o que ele fala aqui? Ó, por isso, eu respeito muito um petista sério e comprometido com o país, com o povo, como Rômulo, com a seriedade e honestidade intelectual que ele tem. Né? Vamos salvar nossos partidos de esquerda antes que sejamos tragados pelos oportunistas dos nossos respectivos partidos. Eu podia ter colocado a correção aqui e falar, olha, que é o fato, eu votei a minha vida inteira no PT. Votei minha vida inteira no PT e votava, quando não votava no PT, era na coligada no PT, que era a Jandira Fegali, coligada na proporcional para deputada federal. Votei nela a minha vida inteira e, infelizmente, ela está me decepcionando bastante nessa legislatura. Já tive a oportunidade de falar a ela, que votei nela a vida inteira, ela agradeceu a confiança, mas ainda bem que aqui fora do Brasil a gente só vota para presidente, porque eu ficaria muito decepcionado com a atuação que ela está tendo, e é certo que, sendo eleitor do Rio de Janeiro, se no Rio de Janeiro estivesse, votaria no Glauber Braga. Isso não há sombra de dúvida que eu votaria hoje no Glauber Braga. Mas, olhando essa questão, eu podia ter corrigido, falando isso, não, sempre votei no PT, sempre simpatizei, mas nunca fui filiado, e mais do que isso, o duplo expresso virou anátema dentro do PT. As pessoas veem escondidas e
militantemente tem que fazer detração contra a gente, dizer que nós somos infiltrados, que nós somos paranoicos, teóricos da conspiração. Então, caro Wendel Pinheiro, aí do Diretório Nacional do PDT, eu não sou petista, né? Pelo menos não filiado, sempre votei, mas não sou petista. Aí eu acho engraçado, né? E eu coloquei aqui também, separei um print, não vou identificar a fonte, mas é uma pessoa da direção do PT, que me mandou isso aqui, olha só, tua campanha implícita em favor do Ciro vai bem. Uma pessoa da direção do PT, então eles não conseguem entender o que é o duplo expresso. Eles são do Ciro ou eles são do PT? Você vê, o do Diretório Nacional do PT fala que eu sou petista. A pessoa da direção do PT fala que eu faço campanha para o Ciro. Eles não conseguem compreender, e no entanto a gente tem aqui o pessoal do PSOL. Não, a gente tem um projeto. O que a gente pensa que é o certo para o Brasil? Uma centralidade, que é uma divergência enorme, mas a gente tem como eixo central aqui o enfrentamento dessa invasão transnacional e ocupação, já está na fase da ocupação transnacional do Brasil nessa modalidade híbrida, né, não declarada. A gente vive um regime de ocupação, é igual o de Vichy, só que ele não é declarado, porque já é nessa modalidade híbrida. Então o pessoal fica tentando encaixar, achando que a gente é uma coisa ou outra. Não, a gente tem a causa. A gente é um movimento, né, um movimento digital que está começando aí, que advoga a causa nacional popular. E tem diversas pessoas nesses partidos, então tem gente no PT, tem gente no PDT, tem gente no PSOL que converge para esse entendimento, mas esses partidos no todo não refletem, nesse momento pelo menos, esse enfrentamento ao imperialismo que a gente acha que tem que ser central. Nenhum dos candidatos à presidência do ano passado era um candidato francamente anti-imperialista. Então a gente não está vendo isso. Então a gente quer influenciar, né, criticando, elogiando quando necessário cada um, revelando coisas centrais da política brasileira, dos bastidores, para as pessoas entenderem o nível de farsa, de telequete, como foi a revelação que eu fiz essa semana, de que o que levou o Ciro Gomes a se abster de fazer campanha de rua pelo Fernando Haddad no segundo turno foi o fato do Fernando Haddad ter o áudio do Bolsonaro pedindo caixa 2 para o disparo de mensagens em massa do WhatsApp e decidir, junto com a Folha de São Paulo, enterrar, para deixar que a finança transnacional usasse como ameaça contra o Bolsonaro e o general Mourão. Ou seja, foi algo deliberado, a derrota foi deliberada e a decisão de reconhecer a derrota, quando sabia que aquela eleição era uma farsa, foi feita pelo PT e isso levou o Ciro Gomes a falar: eu não vou entrar nesse negócio falso. Agora, o próprio Ciro Gomes prometeu, quando ele anuncia isso, que ia votar no Haddad, mas que não ia fazer campanha de rua, ele fala que era por uma razão muito objetiva, muito prática, que ele ia esperar o fim da eleição para revelar, porque ele achava que se ele não podia ajudar, atrapalhar, que ele não queria. Ele ficou devendo, ele não falou. Eu já tinha essa informação há um ano, que o pessoal do Ciro Gomes teve isso. Eu tive a informação de um estrategista da campanha do Haddad, que falou: não, a gente tem o áudio, mas a gente vai guardar para usar depois no processo no TSE. Nunca veio, nunca botaram. Consegui também a confirmação do pessoal da redação da Folha de São Paulo. Tem o áudio, mas no final foi enterrado. E a terceira foi saber o que tinha levado o Ciro Gomes a essa decisão e falar: não vou participar de uma farsa. Então a gente revelou isso aqui, né, já que ele estava tendo esse entreveiro com jornalistas do Piguinho Vermelho, que acusavam ele de ser o responsável pela derrota do Fernando Haddad. Imagina, a eleição em segundo turno, os votos foram todos transferidos? Não, absolutamente. Não há que se falar. Se fosse um turno único, ainda podiam falar que ele tirou o voto do PT. Agora, em 2 turnos, não existe, né? Não existe essa capacidade. Então, como ele estava tendo esse entreveiro e o pessoal acusava ele, sempre vão em cima disso, ele é o responsável pela não eleição porque ele não participou da campanha de rua. Eu falei: bom, Ciro Gomes, um ano atrás você prometeu que ia falar a razão muito prática que fez você não fazer campanha de rua pelo Haddad. Por que você não aproveita essa oportunidade, já que esses jornalistas que são próximos, orbitam o que há de pior no PT, o PT jurídico, estão te acusando disso? Por que você não joga para a sociedade a farsa que foi aquele segundo turno, que o Haddad entrou para perder e para reconhecer a derrota e legitimar o prosseguimento do golpe com a vitória eleitoral, entre aspas, do Bolsonaro? Então, a gente já teve até a reação de uma pessoa ali da central na campanha, que era o Gustavo Castanhon, confirmando o nosso relato. Ele fala: o Ciro Gomes não deve falar isso porque ele não tem prova. Bom, não é assim. A gente não está no tribunal. Não estamos acusando o Haddad para ele ser mandado para a cadeia. A gente está na política. E se a informação que ele tinha era segura o suficiente para ele tomar uma decisão grave de não se engajar na campanha de rua no segundo turno, como é que ele não pode relatar isso aos seus eleitores? Aliás, ele próprio prometeu que depois da eleição ia falar para os seus eleitores por que não se engajava em campanha de rua. Então, a gente espera o cumprimento dessa promessa. A gente acha que esse é o momento certo para ele fazer isso, já que ele está se enfrentando esse pessoal que orbita o PT, que faz esse trabalho de linha auxiliar nessa disputa de Fla-Flu, que, mais uma vez, não interessa a quem quer fazer o enfrentamento ao golpe. A gente não tem que pensar em nomes. Nesse momento, a gente está muito distante de eleição e não se derrota golpe em eleição.
a derrota do golpe pode ser sacramentada numa eleição, mas como coroamento. E eu falo do exemplo muito concreto da Argentina. A Argentina não está derrotando o ataque dos Estados Unidos nessa eleição. Ela derrotou antes já. A Cristina Kirchner derrotou antes. Você que é expressionauta sabe disso. Grande parte do brasileiro não sabe, né? Mas lá tinha a Lava Jato Argentina para destruir o kirchnerismo e prender a Cristina Kirchner. Ela conseguiu, articulada com setores do judiciário simpáticos ao peronismo, articular a Lava Jato da Lava Jato. E ela foi para o enfrentamento, ela falou, não vou mirar o operador local dos Estados Unidos aqui, o Sérgio Moro e o Dallagnol argentinos. Não, eu vou mirar o chefe, eu vou mirar os americanos. E nessa Lava Jato da Lava Jato, o juiz deu uma batida na casa do chefe da CIA e do Mossad na Argentina, o senhor D'Alessio. E quando bateu lá o oficial de justiça falando, tá preso você, o chefe da CIA e do Mossad na Argentina, D'Alessio, nacional de Israel e dos Estados Unidos, e chefe, nominalmente chefe da DEA, mas ele era, na verdade, chefe da CIA. Quando o pessoal chegou no apartamento, estava cheio de aparelhagem de última geração do Mossad e da CIA. E aí falou, não, você não sabe com quem você está falando, você não pode me levar preso, ligue para o seu Ministério de Relações Exteriores, eu vou ligar aqui para a Embaixada Americana. Ele falou, amigo, tá preso sim, e tá batida na sua casa, e foram. Então, imagina tudo que eles conseguiram pegar de segredos que tinha ali naquele apartamento, de coisas que eles podiam constranger, porque essa pessoa, o D'Alessio, estava por trás do caso contra a Cristina Kirchner, chegou ao cúmulo dele usar um carro da Embaixada Americana para levar uma testemunha contra a Cristina Kirchner no caso. Então, eles desmascararam que a operação Lava Jato da Argentina vinha do imperialismo, que era uma operação da CIA. Foram para cima. E aí, como eles pegaram munição contra o que os Estados Unidos usavam contra a Cristina Kirchner, autorizaram a volta dela via eleitoral. Mas a derrota do imperialismo na Argentina foi antes. Foi enfrentando os gringos diretamente. Então, essa ilusão de que sem enfrentar o imperialismo, sem denunciar a farsa, por exemplo, que foi a eleição do ano passado, a gente sabe, inclusive no disparo de mensagem do Bolsonaro, houve o uso de robôs de Israel, são as mesmas forças que estão por trás disso, também do Deep State americano, sem denunciar a farsa ou fazer um enfrentamento aberto, não será autorizado a nós derrotar eleitoralmente, porque, de boa, ninguém entrega caneta, golpe que é golpe. Golpe que é golpe não entrega caneta em eleição, só se ele for forçado, com mobilização popular, mas também com inteligência, com ação de inteligência, com enfrentamento franco a quem manda, no último lá na cadeia, que é o imperialismo americano. Encerrado aqui esse comentário, eu queria chamar o Luiz Ferreira Júnior para participar do programa. Bom dia, ele que fala inclusive da Argentina diretamente, está lá, que é advogado e comunicólogo. Bom dia a todos os participantes dessa cadeia colaborativa que é o Duplo Expresso. É difícil qualificar o que é esse processo, e é verdade isso que você coloca, Romulo. As pessoas tentam adjetivar processos novos, processos no momento de transição econômica e social que passa o mundo, e o Brasil está passando por transformações muito fortes nesse processo, porque já tem bastante dessa tecnologia agregada, tem uma população muito digitalizada, por um lado, está num cenário central de disputa, que é a América Latina, porque ela tem uma quantidade de reservas de riqueza que se quer manter por um lado, e ao mesmo tempo ela tem um peso nessa disputa imperialista internacional, e finalmente porque aqui se desenvolve, diante de todas essas circunstâncias, um conjunto de opiniões e ações divergentes e que confunde essa dimensão de afirmação hemenêutica interna, um viés de afirmação, como você coloca, né? Que as pessoas estão acostumadas a um tipo de comportamento, a única saída para circunstâncias políticas, mas, ao mesmo tempo, elas vão desenvolvendo a consciência de que já com isso somente não dá conta, o processo brasileiro não dá conta. É verdade. Luiz, deixa eu deixar a referência pessoal, já que a gente está com uma grande audiência. Quem não conhece o caso da D'Alessio, você só vai ver no Duplo Expresso, mais uma vez. Tem esse artigo aí publicado em 11 de maio de 2019, intitulado Geopolítica da Droga, os Estados Unidos e os golpes na América Latina. Lá contando com o que nos passa o cientista político e analista internacional Eduardo Jorge Vior, direto que conversa com a gente quinzenalmente, diretamente de Buenos Aires, a gente tem um relato de como que a Cristina Kirchner conseguiu derrubar esse esquema da Lava Jatinho Argentina, né, lá do juiz Benadio, né, vieram com outro juiz que pegou ele na esquina, né, e pegou, aliás, para além de pegar o Bonadio, pegou os gringos, pegou o chefe da CIA na Argentina simplesmente, né, então
Foi lá, a guinada argentina foi lá. Foi nessa hora que eles pegaram o chefe da CIA. Não foi? Aí está sendo permitido que assuma a roupa eleitoral à volta da Cristina Kirchner ao poder. Mas a derrota foi lá atrás. Foi nesse enfrentamento aberto que eles fizeram. E que, por tudo, é sonegado no Brasil. Não há esse enfrentamento. Pelo contrário, a todo tempo, as forças à esquerda, e aí você vê o próprio Ciro Gomes, que na entrevista falou que não ia enfrentar o judiciário, então que ele vinha em justiça no caso do Lula, mas que a instituição, enfim, uma coisa assim, não se pode enfrentar o judiciário. O próprio Lula, né, se submetendo a isso, não resistindo lá em São Bernardo. Em vez de chamar o blefe e falar, olha, isso aí é uma farsa, isso aí é voodoo judicial, a gente vai para o enfrentamento. Não, aqui ele se preocupa a todo tempo em legitimar a farsa. Lá na Argentina, não. Eles estão usando a farsa, né, a eleição, que, não vou dizer que é farsa, mas enfim, o acessório, mas o principal já foi feito, que é a derrota geopolítica para cima deles ali, para cima dos americanos, nesse caso do desmonte da Lava Jato Argentina. Então isso eu preciso que as pessoas tenham muito claro. A gente pode seguir no jogo institucional, mas tem no jogo institucional e eleitoral, mas tem que ter o subterrâneo, a gente tem que ter tido a vitória política antes. A gente tem que ter tido essa vitória política. Sem ela, o golpe não vai entregar a caneta, Luiz Ferreira Júnior. Olha, isso é muito importante. Eu me lembro, meses antes de começar a eclodir o caso da Lécio, você estando na Argentina, existia, claro, o campo peronista tradicional, com muita vontade de vencer, já sentindo o esgotamento social, um cansaço da sociedade diante de 4 anos de governo Macri. É insuportável, realmente as pessoas sentem isso. O argentino ele é um sujeito no trato muito direto. Então, quando você exacerba as condições econômicas e sociais, o pessoal fica irritadiço demais. Então, assim, você percebia o clima e você percebia nos espaços, nos aeroportos, nos restaurantes refinados, nos locais da burguesia, sobretudo de Buenos Aires, uma chacota imensa, um desprezo ao peronismo, sobretudo diante do caso dos cadernos. Que era o similar argentino da lista do Odebrecht, mas mais tosco ainda. Se você tivesse naquele momento, você não imaginaria que poderia ter acontecido depois essa virada. Era um evidente clima de negativo, uma percepção de derrota, eu posso dizer, ou de insuportabilidade, porque você misturava aquele desgaste, um cansaço pela política. Nós experimentamos isso também no período de transição, e aí vai crescendo o Lula, né? Se a gente lembrar do ano anterior para a virada, o Lula não estava despontando nas pesquisas no primeiro lugar. Existia um cansaço também com o petismo atacado todo momento pelos meios de comunicação, mas aí o que ocorreu, de certa forma, foi uma percepção de um conjunto de elites políticas, instituições, conservadores, gente ligada, inclusive como o Haddad, ou o setor da mensagem ao partido, ligado a organização, ligado ao sistema financeiro, o PT jurídico, ligado a uma pequena burguesia, ligado aos setores de artistas e também a militância identitarista dentro do peronismo, que tem uma performance, sobretudo no movimento de mulheres aqui na Argentina, mas aqui essa característica que a gente vê muito forte, marcada de ONGs ou então uma polarização sempre presente do movimento identitário, ele se constrange com o movimento de mulheres de característica peronista. Porque eu me lembro que nos últimos encontros de mulheres, inclusive, porque era dominado pela esquerda, essa esquerda partidária que é pequena, que mantém os mandatos e tem um discurso internacionalista. E aí, quando as peronistas começaram a participar, começou a ter tensões, porque em 15 minutos você juntava um montão de mulheres peronistas e elas tomavam espaço. Né? O peronismo, como um movimento de característica popular e, parecido com o PT, sai passando por cima politicamente. Né? Esse tipo de tensão é parecida. No entanto, eles tomaram uma posição diferente, porque eles tiveram a inteligência de manutenção
do campo político deles, diferentemente do caso brasileiro. Não era somente institucionalista, eles sabiam que o peronismo ali, se eles não se colocassem para valer, o peronismo ia acabar, porque é um processo de transição importante no cenário internacional também. Aí não é à toa que você tem um candidato que é advogado, não é à toa que você tem um candidato que é professor universitário, vejam, e é também um candidato que já anunciou que vai produzir um livro ou um paper dentro de um livro falando de lawfare. E, ao mesmo tempo, ele se posiciona, ele reivindica as bandeiras tradicionais do peronismo, que são de um campo popular, e também aponta para campos moderados. O grande problema do peronismo no contexto atual não é nem tanto a pessoalidade que eu pretendo expor hoje. A política não é feita só pela subjetividade do líder. Ela é feita pela composição e conflito de forças. E, sobretudo, quando o campo é bastante politizado, fica mais difícil a força individual sobrepor esse conjunto de forças. Né? Luiz, isso que você está falando é muito importante. Eu reconsiderei aqui. Eu acho que não tem por que esconder quem foi o dirigente do PT que acha que a gente faz campanha para o Ciro Gomes, porque é justamente à luz do debate interno que não se faz no PT. A gente falou ali que houve, na verdade, uma concertação de todo o espectro político interno ao PT, indo à esquerda do partido, o pessoal lá da articulação de esquerda, do Walter Pomar, os trotskistas lá do Sokol, está todo mundo engajado na formulação desse new PT, do PT jurídico, passando a bola da ala popular e sindical para esse pessoal que não tem nenhum esteio popular e que é só bom de diploma do PT jurídico, né, e da ala direita do partido de uma forma geral. Quem me mandou isso foi o Walter Pomar, olha só, ele que falou que a minha campanha implícita em favor do Ciro Gomes vai bem. Bom, eu vi, me mandaram aí que ele está frequentando lá o 247, vai fazer vídeo no 247, o mesmo que vai receber hoje às 15 horas, o Alexandre Frota. Isso é a esquerda no PT? Isso é o PT? É o novo PT? Né? Então, é isso. Você vê lá o dirigente do PDT, o Wendel Pinheiro, amigo, achando que eu sou petista, botando aqui que eu sou um petista sério. O dirigente da esquerda do PT, que aliás ficou fazendo campanha para Greta Thunberg, lá a tendência deles, falando, olha, Greta Thunberg, né, fazendo... Nunca vi comunista apoiar a pessoa lá com grana da alta finança, né, para ter essa agenda. Que comunismo é esse desse pessoal da articulação de esquerda? Mas é ele achando que a gente faz campanha. Então, isso que você fala da pressão interna, pelo menos no PT não existe mais. Está todo mundo junto nesse processo de superação do Lula e passar o bastão para o Fernando Haddad e tudo que ele representa. Duplo Expresso.